Agora começou. Então vamos lá. Olá a todos, meu nome é Patrícia Borelli, eu sou professora no Centro Universitário Facamp, no curso de Relações Internacionais, e uma das pesquisadoras do Grupo de Elaboração de Cenários e Estudos de Futuro, GCEF, que é vinculado ao Grupo de Estudos de Defesa e Segurança Internacional, o GEDES, da Unesp. Essa entrevista é parte de um projeto de pesquisa sobre os processos históricos, as demandas atuais e possíveis cenários de futuro para a atuação do Brasil nas estruturas de governança em paz e segurança internacional. O projeto é financiado pela chamada universal do CNPq-MCTI, de número 10 de 2023, coordenado pela professora doutora Raquel Gontijo. Nessa etapa da pesquisa, estamos entrevistando especialistas na área de tecnologias digitais e emergentes para nos explicar como essas tecnologias impactam os pilares da paz e da segurança internacional e qual a posição do Brasil na governança global dessas tecnologias. Eu fico muito honrada em receber hoje aqui o professor Dr. Alcides Peron, mestre e doutor em Política Científica e Tecnológica pela Unicamp e professor na Faculdade de Ciências Aplicadas na mesma instituição. Obrigada, Alcides, por topar essa conversa. Acredito que vai ser muito produtivo, como sempre, né, que é te ouvir. Muito obrigado, Patrícia. Muito obrigado a todas, todos que estão nos acompanhando. E estou aqui à disposição para a gente poder conversar um pouco, enfim, sobre esses temas de produtores de grande inquietude, né, da tecnologia. Estou à disposição, Patrícia. Vamos lá. Com certeza. Obrigada, Alcides. Eu queria começar pedindo para você se apresentar um pouco, contar sobre a sua trajetória, né? E onde a sua trajetória vai coincidir aí com o tema das tecnologias, paz e segurança internacional. Perfeitamente. Bom, eu sou graduado em Relações Internacionais pela Facamp. Eu e outras colegas, né, fomos alunos da primeira turma do curso de RI. E como tais, né, a gente foi, de uma certa maneira, aprendendo um pouquinho das relações internacionais e de uma série de outras temáticas de geopolítica que sempre nos encantava. Só que há um determinado momento em que, pelo menos, cada um vai seguindo a sua especialidade, aquilo que mais lhe apraz, e para mim sempre foi muito interessante pensar um pouco o universo da produção científica e especialmente da tecnociência, né? A compreensão um pouquinho de como a ciência passa a ser aplicada exclusivamente para a produção de tecnologia e fundamentalmente tentar entender o seu impacto sobre as relações políticas internacionais. É muito claro para todos nós, né, que quando a gente pensa em tecnologia no campo das RI, pelo menos na época, né, era olhar para sistemas de armas, grandes tecnologias que produziam grandes reviravoltas, nos sistemas de acumulação, ou pelo menos tecnologias que trariam uma capacidade dissuatória para os estados e os outros atores que atuam através dos estados, né? E só que não havia uma reflexão própria sobre as tecnologias, sobre como elas alteram as relações sociais, como elas alteram as relações de poder e como elas per se trazem novos dilemas também, né, pelo seu próprio uso e pela sua própria existência. Então foi quando eu decidi aí, seguir pelos caminhos, né, da política científica e tecnológica. Caí num campo que era o de ciência, tecnologia e sociedade, e desde então eu estou ali maquinando as pontes com relações internacionais, os estudos de segurança internacional, tentando compreender as especificidades dos usos de sistemas de vigilância e monitoramento, sistemas autônomos de armas e outras formas de suporte à decisão. Atualmente eu tenho me concentrado bastante, né, no estudo do emprego de IA generativa para segurança, seja no suporte à decisão, de grandes operações militares, seja também, né, no campo da segurança pública, onde eu enxergo uma grande proximidade, principalmente no intercâmbio de tecnologias voltadas enfim, para a produção de segurança ou insegurança. Então é assim que eu me identifico, me organizo aí nesse campo todo. Excelente, fica muito clara a trajetória, né? Uhum. E que contexto para estudar, né, o tema. Então, não teria nome melhor aqui para conversar com a gente sobre essas questões.
Obrigado. Uma segunda questão que eu queria colocar para você, né, agora entrando um pouco mais no tema da nossa discussão, como você enxerga a governança global dessas tecnologias digitais emergentes, né, ou a desgovernança, talvez, e pedir para você dar um panorama, né, quais, na sua perspectiva, né, são os principais atores e de que forma essa governança impacta o campo da paz e da segurança internacional. Legal. Olha só, eu tenho entendido, né, e a gente sempre observa quando falamos de internet, ou quando falamos de IA ou de outras tecnologias, que existem múltiplos campos de governança interagindo entre si. Nunca é um grande campo, né, à disposição para pensar desses problemas. E principalmente também porque há uma evolução constante da tecnologia. Isso faz com que esses campos vão crescendo. Às vezes a gente tem o campo da governança da internet, que se expande para observar questões ligadas à IA, ou às vezes a gente tem campos autônomos que surgem de outros espectros ligados ao direito humanitário internacional, por exemplo, para tentar governar o uso ou construir mecanismos de legislação relativos ao emprego de inteligência artificial ou de sistemas autônomos de armas. Então a gente vê que existem vários campos em atuação. Eles obtiveram durante muito tempo êxito. Pense pelo menos como o IGF, né, o Fórum da Governança da Internet, que foi criado ali em 2006, quando eu estava me formando na graduação. Pense, por exemplo, o ICANN, que é mais antigo, que está relacionado à padronização da internet e também com mecanismos de governança. Hoje você tem vários outros fóruns dentro do ICANN que atuam também para tentar construir consensos no campo de padronização, no campo de uso e, fundamentalmente, no campo ético também do uso e limites, né, dos usos, né, da internet. E isso tudo foi bastante exitoso, trouxe vários avanços, permitiram progressos, permitiram trocas, permitiram uma incorporação melhor de tecnologia em certas regiões, permitiram transbordamentos tecnológicos bastante decisivos para o avanço da internet, para a conectividade global, e isso tudo a gente tem que tirar o chapéu. Só que é sempre importante a gente levar em consideração que quando a gente fala em governança, de qualquer sistema ou de qualquer regime, né, estruturação de qualquer regime, nós dependemos, né, de um contexto político viável e favorável em múltiplos países para que esse tipo de governança aconteça. E isso vem de uma percepção de que quanto mais se expande a governança da internet, olhando para a internet ainda, antes de falar das novas tecnologias, mais se expande um regime de segurança jurídica para a operação de empresas e para a atuação de múltiplos atores. Esse tipo de consenso foi fundamental para o avanço da conectividade. Agora, a maré tem mudado nos últimos anos. A gente tem observado que, pelo menos com o avanço de uma direita radicalizada, principalmente nos países do norte global, não desconsiderando a direita radicalizada no sul global também, que é bastante visível, né? Mas como boa parte dos incentivos à governança global vinham do norte global, né? A gente vê que isso começou a ruir aos poucos. E eu vejo hoje um sistema de governança que ainda é bastante frágil quando diz respeito à constituição de normas, à constituição de mecanismos e de apoios, e fundamentalmente a criação de, como eu posso dizer, de exemplos de legislação para serem assimilados no sul global, para legislar sobre internet e inteligência artificial e tantas outras tecnologias emergentes. Agora, a gente começa a observar que há uma tentativa, principalmente no sul global também em emergência, em legislar sobre essas ferramentas, em legislar sobre o uso de redes digitais, por exemplo, redes sociais, outras plataformas. E isso avançou, às vezes, mais no sul global do que no norte global, mesmo num contexto da presença da direita radicalizada que tende a minar os esforços pelo multilateralismo. Olha que interessante. O Brasil tem sido, eu não digo pioneiro, mas tem sido um dos principais atores em estimular formas inovadoras para legislar sobre plataformas digitais em operação no Brasil. Isso porque o Brasil foi bastante afetado
enfim, pelo uso indiscriminado, pelo uso incoerente de redes sociais, e plataformas digitais durante a pandemia, durante processos de eleição e depois também a partir, né, o seu uso para favorecer manifestações que culminaram, né, no 8 de janeiro e que culminaram também numa tentativa de abolição do Estado de Direito aqui no país. Então, tudo isso fez com que nós tivéssemos que avançar em causa própria e legislar em causa própria para construir mecanismos para administrar o uso dessas ferramentas. Então, nós trazemos modelos bastante inovadores de regulação dessas ferramentas aplicadas, né, para o mundo, à disposição do mundo, né? Então, a gente começa a ter um pouco mais de atuação nisso. Agora, no geral, não é o que a gente vem observando em vários outros países. Os principais produtores de tecnologia e de sistemas hoje ligados à inteligência artificial são os Estados Unidos, é a China. Nós temos, em grande medida, também a Europa atuando nesse mercado, ofertando produtos, aplicações, sistemas e infraestrutura para viabilizar o uso da IA. E apenas a Europa tem o que pode ser entendido como uma legislação eh, bastante robusta para a governança da IA, né? Pelo menos no seu entorno, na sua localidade, e que envolve uma averiguação de riscos no uso de diferentes tipos de IA, seja ela aplicada para como modelos de geração de linguagem, né, de interpretação e de geração de linguagem natural, os LLMs, né, IA generativa, que vão estar com um risco muito menor, mas conforme eles vão sendo aplicados no nível da segurança e conforme você vai tendo um avanço também para a IA aplicada à segurança, seja sistemas autônomos e outras formas de tecnologia, como sistemas preditivos, sistemas de espionagem, então a gradação de risco aumenta, ficando recomendações para uma maior accountability, para uma maior capacidade de governança pública, né, de debate público sobre o uso dessas tecnologias, assim como um modelo legislacional capaz de dar conta desses aparatos, né, à disposição da sociedade. Então, a Europa tem um modelo bastante interessante e avançado. Agora, o mesmo não acontece nos Estados Unidos, o mesmo não acontece na China, e em grande medida são os grandes proponentes dessas tecnologias. O Brasil tem buscado estratégias ligadas à inteligência artificial para, de uma certa maneira, mitigar usos que podem ser nocivos dessas tecnologias que hoje estão em aplicação, não só no campo da segurança pública, mas em múltiplos outros campos, tentando trazer uma espécie de mecanismos de freios e contrapesos, né, para o uso dessas ferramentas, aplicando inclusive o direito humanitário internacional como modelo de gestão, como propõe o professor Darragh Murray, né, da Universidade de Essex, para tentar construir aí consensos para o uso da IA. O problema é que tudo isso está sendo feito enquanto um conjunto de iniciativas um pouco espraiadas. Nas últimas semanas, houve um fórum que aconteceu na Índia a respeito da governança da IA. Houve a participação de diversos líderes globais ali. O próprio presidente Lula esteve lá, Narendra Modi, evidentemente, teve um protagonismo ali tremendo nesse processo. Outras lideranças estiveram presentes. E estiveram presentes, inclusive, CEOs de grandes companhias proponentes de aplicações ligadas à IA, como, por exemplo, da Anthropic, esteve lá, teve o diretor da Palantir e de outras ferramentas, de outras empresas de tecnologia. Agora, essas figuras também não se comprometeram muito em trazer mecanismos regulatórios, em favorecer, em estimular mecanismos regulatórios em seu país e muito menos de uma arcada global, né? Então, a gente tem hoje, num cenário onde a direita radical ainda impera, produzindo dissensos em âmbito global, nós estamos também vivenciando um mundo na qual os conflitos, né, na disputa hegemônica global têm se manifestado de forma violenta, para variar, na periferia do sistema, e o uso de ferramentas baseadas em IA tornou-se intensivo. Nas últimas semanas, os bombardeios, né, no Irã tem acontecido com grande suporte dos próprios sistemas da Anthropic, do sistema Claude, do mesmo sujeito que algumas semanas atrás esteve num fórum discutindo a ética no uso da IA. Então, isso nos leva a crer
que uma governança multissetorial fundamental para, não é só multilateral, multissetorial, com a presença dessas grandes potências produtoras de tecnologia, ela é indispensável hoje. No entanto, o cenário global tem desfavorecido isso, seja pelos dissensos da IA, seja porque numa disputa hegemônica, a IA, acima de tudo, tem se tornado recurso de poder. Então, governá-la, criar mecanismos para mitigação dos seus usos, vai se tornar cada vez mais difícil, principalmente porque a disputa é pelo protagonismo com a IA, seja no campo de batalha, seja nas aplicações econômicas. Então, é um cenário que eu enxergo com grande dificuldade. A governança da IA, a governança da internet segue em risco, como todo multilateralismo está em risco. Então, independe da importância de se regular esse campo. Isso está mais relacionado a um contexto político desfavorável e que vem se tornando cada vez mais tenso nos últimos anos, né? Então é assim que eu enxergo as dificuldades da governança da IA atualmente, e em específico dessas novas tecnologias emergentes, Patrícia. Ótimo, acho que foi Uhum, um baita panorama que abre até espaço para outra pergunta que eu já ia te uhum, fazer, né? Você falou aí do multilateralismo, né, nesse processo da governança e o cenário não muito favorável, né? uhum, A ONU é uma instituição central para a governança global em assuntos de paz e segurança internacional e nos últimos anos também para a governança global das tecnologias digitais, né? Teve a adoção do Pacto Digital Global em 2024. uhum, Então, também é um palco importante nesse sentido, mas num contexto que não está nada favorável, né? uhum, Como que você percebe o funcionamento da ONU nesses temas das tecnologias, né? uhum, E se você puder pontuar para a gente as principais vantagens e deficiências da organização nesse âmbito, né? Na uhum. governança das tecnologias digitais, eu agradeço. Olha, sem sombra de dúvida, a gente está vivendo um contexto bastante complexo, né? Mas é para isso que a gente tem as organizações internacionais, em específico a ONU. Muitas vezes a gente atribui a ela uma responsabilidade que está muito além daquilo que ela se propõe a ofertar. Eu acho que o mínimo que a gente pode esperar é uma linguagem de comunicação e diálogos abertos, né? Algo que há décadas atrás não tínhamos. E ela oferta um pouco esse palco de negociação, de possibilidade de negociação e de produção de consensos. Olha só, desde o Pacto Digital Global para cá, ainda que ele tenha sido firmado, a gente entrou numa espiral bastante destrutiva em âmbito internacional e, portanto, repito, a gente tem muita dificuldade de aplicação de uma série de iniciativas que ali foram discutidas, que vão desde de estímulos a estruturas e infraestruturas públicas de internet, desde redes soberanas, que foram muitas vezes também discutidos, né? Tudo isso não entrou muito em pauta, porque a gente entrou numa espiral bastante complicada para pensar governança e multilateralismo em várias localidades. A importância dela foi fundamental. Ela teve também, houve diálogos do ICANN na década de 90 com a ONU, a própria iniciativa, como a gente mencionou há pouco, do Fórum da Governança da Internet é ligada à ONU, é uma iniciativa que parte da ONU, e a gente vê uma enorme participação de agentes de diversos campos. Eu acho que o que é mais relevante ali, que deve ser muito estimulado, e isso vem da minha participação ainda, né, em algumas fóruns, em algumas organizações aqui do Brasil, é, a gente vê a necessidade da amplificação do diálogo multissetorial. Eu falei isso há pouco, mas eu não tive a oportunidade de expandir um pouco essa discussão. Quando a gente fala de novas tecnologias, nós não estamos falando dos estados enquanto produtores dessas tecnologias. Eles podem ser incentivadores, eles podem ser estados que criam condições, né? Como a Mariana Mazzucato vai colocar, né? Estados empreendedores. Eu odeio o termo, né? A gente sabe disso, ele está muito calcado a uma perspectiva hiperliberal aqui no Brasil,
Mas a gente entende que a fragilidade da língua inglesa nos obriga a operar esse tipo de termo. Então, quando ela usa o termo Estado empreendedor, ela demonstra, em grande medida, o papel que o Estado teve ao longo dos últimos 70 anos no estímulo a novas tecnologias e na criação de várias empresas. Então, o Estado é um grande indutor e ele tem que participar desses fóruns a partir dos seus representantes. Não à toa, o Brasil tem hoje, né, um núcleo ali junto ao Itamaraty ligados à tecnologia, à IA, né? Eu acho que era a Larissa Schneider, que é uma das diplomatas responsáveis ali pelas múltiplas negociações e pelos múltiplos diálogos que vêm surgindo a partir de então. Então a gente tem essa atenção. No entanto, o diálogo, quando a gente fala, ele tem que ser multissetorial. Nós estamos vendo hoje dois grandes elementos importantes: organizações não governamentais, associações da sociedade civil, muito ativas na denúncia de ferramentas baseadas em IA, na denúncia de abusos policiais com o uso dessas ferramentas, na produção de pesquisa ligada ao uso dessas ferramentas, né, com um enorme protagonismo. Então, essas organizações têm hoje, né, são poucas as que têm poder de fala nos espaços deliberativos das Nações Unidas. E elas precisam ter mais espaço, porque elas estão, em grande medida, responsáveis por produzir, às vezes, mais pesquisa do que a própria academia, né, nesse campo. A academia é outro que tem que estar mais presente nesses ambientes, com conexões mais óbvias entre centros de pesquisa, de nucleação de estudos. Que não são diretamente ligados à tecnologia, mas que refletem sobre os usos políticos dessas tecnologias, porque tanto essas organizações como as organizações acadêmicas têm produzido elementos muito relevantes para se denunciar, para se legislar ou fundamentalmente para comunicar com a sociedade civil a importância dos problemas relacionados à tecnologia. Então, esse é um lado. O outro lado é a necessidade de nós termos maior abertura para a participação do setor privado, porque, no limite, né, no Brasil ainda é débil, né, a produção tecnológica, o empresariado brasileiro tem muita dificuldade de tomar risco para a inovação. Isso é uma coisa que é meio que constitutiva da nossa política científica e tecnológica aqui, e isso é bastante problemático. No entanto, quando a gente olha os grandes players globais, e a grande participação que as empresas privadas têm tido em conflitos internacionais, como eu acabei de mencionar, o caso da Palantir, o caso do Project Maven da Google, os casos da Apple também, né, que ela tem grande envolvimento nesse campo, do grupo Alphabet em geral, né, eu falei aqui da Google, e evidentemente da Microsoft. A gente vê que grandes empresas do Vale do Silício têm tido um enorme protagonismo político, um enorme protagonismo nas decisões de governo, as empresas lá do Elon Musk, Starlink, Tesla, e outras spin-offs, né, têm tido grande relevância também no estímulo às decisões, né, na influência, perdão, das decisões governamentais. Então, como não atraí-las? Como elas vão ser deixadas de lado dentro de um processo de negociação? Então, elas precisam ser atraídas, sejam elas produtoras do problema, ou sejam outras empresas de países menos desenvolvidos, como o nosso caso, e de outros países em outras localidades, para que se possa pensar em maneira conjunta ferramentas que possam ser, para ambos os lados, né, úteis na produção de consenso e na produção de alguma forma de mitigação de danos. Então, eu enxergo muito o papel da ONU, que ela tem nessa possibilidade de gravitar esse conjunto de interesses. Ela o faz no Fórum da Governança da Internet. Agora, é necessário que se criem novos elementos que interpretem as nocividades possíveis relacionadas à IA. E, para tanto, né, criar fóruns que emulem um pouco essa diversidade multissetorial que tem no IGF, para tentar construir algum tipo de consenso. Ela ainda tem importância nisso. Agora, veja só que importante. Está em Genebra, né? Os grupos são onde se mais discute sobre os limites no uso de ferramentas autônomas. E com grande frequência, aliás, com grande frequência, vai ser estranha a maneira como eu vou dizer isso, mas com grande frequência não se noticia
os resultados, os avanços e os principais pontos de controvérsia que geralmente são trazidos pelos grupos que estão discutindo o uso de ferramentas autônomas letais. Olha só, muitas vezes eles têm demonstrado que há usos frequentes de tecnologias que são abusivas, principalmente por estados como Israel, Estados Unidos, alguns países europeus que fazem uso nas suas empreitas militares desse tipo de ferramenta, e esses usos abusivos, por vezes, são deixados de lado. Então, não se chega a consenso. E isso já faz mais de quase 2 décadas que se tem um empenho, né, para tentar criar mecanismos de mitigação do uso de ferramentas letais autônomas. E nós não estamos só falando de drones, a gente está falando de sistemas de suporte à decisão que são muitas vezes sugestores de alvos, como o sistema Lavender usado por Israel, né, durante o genocídio em Gaza, e assim como as ferramentas do sistema Claude que têm sido utilizados para bombardear o Irã. Então, essas fazem parte de sistemas letais, mas ainda há pouco empenho dos estados, principalmente aqueles que utilizam com mais frequência, em criar mecanismos de mitigação, o que reforça meu ponto que eu trouxe há pouco. A IA é objeto de disputa e é recurso de poder hoje em dia. Tanto é assim que ainda há um tempo até que se perceba que a nocividade do seu uso é muito maior do que os benefícios em termos de vantagens estratégicas. Foi assim com as armas nucleares e tende a ser assim com as ferramentas baseadas em IA. Só que eu acho que o caminho ainda é longo. A gente está, eu diria, na aurora do uso dessas ferramentas e ainda vai ter um tempo até a gente começar a observar, né, a sua decadência ou a percepção global da sua nocividade. Ainda há um tempo para isso. Então é onde eu estou me centrando aqui, né, para estabelecer tanto a crítica como a relevância do papel da ONU e de outras organizações internacionais nesse processo. Que é muito angustiante, né? Porque significa que a gente ainda vai ver muitas pessoas morrendo nessa fase de teste dessas tecnologias, né? Porque eram tecnologias que já estavam sendo desenvolvidas, mas agora o contexto internacional deu esse espaço, né? Infelizmente, de aplicação, né? Nos campo de batalha não tem mais isso, né? Mas de aplicação em conflitos. Então, é bem alarmante, né? E como isso fragiliza essa tentativa de governança para um fim mais ético, né, dessas tecnologias. E o papel limitado que fica a sociedade civil, porque, né, durante a sua explicação, a minha percepção foi que a gente já sabe, né, que a governança ela nunca é democrática, a gente sempre tem pesos diferentes entre os atores que participam dela, mas esse cenário de conflito, né, dá um peso muito maior aos estados que estão preocupados em garantir essa tecnologia a qualquer custo e às empresas que produzem as tecnologias. E a sociedade civil, nesse contexto, tem um espaço muito limitado de demanda. Isso, Né? concordo. Concordo bastante e trago aqui um adendo, Patrícia, se me permitir. Ah, a gente vai vendo um dilema que não é só a quantidade de mortes causadas, né? Isso já per se é terrível e por si só já deveria bastar como um alarme, né? Mas recentemente eu tenho retomado uma leitura do Walter Benjamin, não sei por quais motivos, né? Talvez porque eu esteja me autodestruindo, mas a leitura do Walter Benjamin casou muito bem com a leitura do Yuki Hui, em certa medida, porque na leitura do Yuki Hui há uma coisa que a IA ultrapassa, que é o arbítrio humano. E aí eu fui associar isso com a noção de aura no Walter Benjamin, quando ele fala da reprodutibilidade técnica da arte, de uma maneira geral. Então existem aí elementos que nos mostram que o que a gente vem crescentemente enfrentando com o emprego dessas tecnologias é a perda do arbítrio, é a perda da nossa autonomia em relação à tecnologia, no sentido não apenas da tomada de decisão, não apenas ali, né, colocando do ponto de vista prático, tático, onde a tecnologia toma a decisão, onde a tecnologia imagina o inimigo para a gente, onde a tecnologia concebe a noção de ameaça para a gente. Não é só essa perda de arbítrio, mas falando num nível estrutural,
aqueles que estão programando esse conjunto de tecnologias, aqueles que estão ofertando esse conjunto de tecnologias, têm enxergado nelas única e exclusivamente saídas para os grandes dilemas políticos, econômicos, ambientais que a gente vem vivendo. E a única saída possível é a redenção a esse conjunto tecnológico. E isso tudo demonstra que a perda de autonomia não está só no nível tático, ela está também numa progressiva perda de autonomia política em relação ao potencial dessas grandes empresas, ao poderio dessas grandes empresas. O que vem revelando em grande medida aí uma desproporcionalidade, principalmente quando a gente pensa em termos democráticos. Se nos Estados Unidos os cavaleiros do apocalipse das Big Techs, né, estavam ali nas primeiras fileiras do governo Donald Trump, logo depois de eleito, ah, é, ele se tornou, né, Trump, porta-voz dessas empresas. Então é justamente essa inversão que eu quero dizer. Então, quanto Zuckerberg reclamava que no Brasil a gente estava regulando demais a meta, que não sei o que, não sei o que lá, e o Elon Musk falava abertamente, usando inclusive o nome diretamente de ministros do Supremo Tribunal, dizendo que eles eram facínoras, que era isso, aquilo, que era um estado de antidemocrático. O porta-voz dessas empresas, Donald Trump, vociferou diversas vezes sobre como o Brasil estava sendo antidemocrático ao regular essas empresas, ao criar mecanismos autônomos, onde já se viu criar mecanismos autônomos que rivalizam com seus sistemas de pagamentos, né? Quer dizer, veja só como qualquer iniciativa de autonomia, qualquer iniciativa de, não digo rompimento, porque criar o Pix não era nem uma tentativa de ruptura, era uma tentativa de tornar mais eficientes sistemas de pagamento aqui. Mas como eles são lidos, né, num universo autoritário, enquanto tentativas de ruptura, enquanto tentativas de afastamento, e tudo isso está relacionado a esse vernáculo, a essa semântica, na qual o autoritarismo se tornou uma linguagem em comum entre as empresas produtoras desse tecnosolucionismo e seus porta-vozes de governo. Então é notório a gente observar que nesse universo há um protagonismo invertido, na qual essas empresas têm tido maior autonomia política do que o própria, enfim, do que os próprios limites políticos geralmente trariam a elas, né? Então é nesse sentido que eu falo da perda de autonomia, tanto no campo tático, quanto no campo da imaginação de futuros possíveis, quanto a própria autonomia no que diz respeito à autonomia nacional e soberania, que é o tema de soberania digital. Então me perdoe pela digressão extensa aqui, mas eu acho que faria a pena fazer esse ponto. Imagina, extremamente relevante, até porque o exercício, né, desse projeto de pesquisa que a gente está trabalhando é justamente imaginar futuros possíveis, né? Então, vai tentando ir na contramão, né, do uso da tecnologia, essa perda de autonomia, e pensando, né, as tecnologias nesse cenário também. Mas como você tocou em Brasil, né, eu queria que você falasse um pouquinho da sua percepção sobre a atuação histórica do Brasil nessa área de governança das tecnologias, né? As principais qualidades da atuação brasileira nesse âmbito, oportunidades, deficiência da atuação. Eu acho isso fundamental, Patrícia. Eu acho que o Brasil teve aí, né, várias oportunidades, teve várias oportunidades no passado e as aproveitou. O Brasil foi um dos mais importantes atores, né, na atuação junto ao Fórum da Governança da Internet Mundial e uma série de propostas, né? O Brasil é proponente do decágono, né, de princípios de governança da internet. Então, ele teve uma grande importância e continua tendo, como eu acabei de mencionar. Então, se lá no passado a necessidade de a gente criar, a gente criou um marco civil da internet muito à frente de vários outros países da América do Sul, e inclusive das Américas, eu arrisco a dizer, mas caberia aí uma observação sobre a minha perspectiva. O Brasil, né, com a construção do CGI, foi extremamente importante. Porque criou um mecanismo inédito até então, multissetorial de governança da internet. O Comitê Gestor da Internet, que atua até hoje, né, e atua muito bem, né, mesmo diante de uma série de ameaças,
quando a gente fala, não são ameaças violentas, né, mas são ameaças que surgem aí nos redesenhos políticos enfim, da governança da internet no Brasil, foi fundamental para propor modelos de governança multissetoriais, foi fundamental para trazer diálogo, foi fundamental para se interpor ali enquanto um organismo da sociedade civil junto ao governo. Então, o Brasil sempre teve muita importância. O decálogo que a gente trouxe, né, do CGI, que eu mencionei agora, trouxe alguns dos principais elementos que hoje sustentam a ideia da governança da internet mundial. Então, a gente tem muita relevância e muito importante. Não fosse pelo CGI, pelas organizações da sociedade civil, pela participação ativa de pesquisadoras e pesquisadores no âmbito acadêmico, né, nós não teríamos sido capazes de mobilizar uma série de aparatos hoje à disposição, né, de governança da IA, que hoje estão sendo tocados, né, estão sendo debatidos. A gente vê o esforço enorme. Tem hoje a rede da soberania digital, né, se esforçando para colocar em pauta, junto a candidatos que vão tentar se eleger esse ano, o tema da internet, da soberania digital, da governança da IA. Porque quando a gente fala em governança da IA, a gente pensa que é simplesmente regular o uso dessas ferramentas, mas é também incentivar a produção autônoma, é também incentivar políticas para que nós consigamos galgar alguma forma de autonomia, ao mesmo tempo que a gente consiga preservar politicamente a nossa autonomia, nossa soberania em relação a essas empresas. E isso tudo tem sido fulminante, porque a gente observa que cada vez mais e mais são diálogos que são feitos em âmbito nacional, mas também internacional. A gente vê constantemente tentativas de monitoramento de usos abusivos de ferramentas baseadas em IA aqui, protagonizados por artigo 19, Data Privacy. A gente tem a Lafia Lab, que teve uma relevância enorme para a discussão sobre infância, adolescência e redes. E tudo isso demonstra uma ampla relevância que a gente tem nacionalmente e internacionalmente. Agora, a gente está vendo, repito, pode parecer um pouco mecânico eu revoltar isso a todo momento, mas eu acho que isso é relevante. A gente nota que nós estamos tendo, a gente está conseguindo ter, né, uma resistência muito grande, por enquanto, a esses avanços das Big Techs sobre vários sistemas aqui, né, tentando trazer nuvem para tudo quanto é lugar. E, no entanto, a gente cede em diversos pontos, a gente deixa em aberto vários flancos. O que demonstra que, ainda que nós tenhamos muito empenho, é necessário que também o governo enxergue isso, incorpore isso como uma demanda fundamental de Estado, né? Trazendo aí mecanismos mais sólidos para a administração dos seus sistemas e de sistemas críticos. E isso tem que ser uma coisa que não é top-down, isso tem que ser discutido a bottom-up, isso tem que ser discutido a partir de múltiplos setores que são diretamente impactados. Então a gente tem que olhar para as múltiplas participações, para as diversas empresas que hoje operam sistemas de cibersegurança no Brasil. Então a gente tem um protagonismo enorme. Tivemos no passado, e eu acredito que pelas iniciativas que nós temos desenvolvido aqui para regular o uso de redes sociais por adolescentes, a participação de redes sociais em processos democráticos, de eleição e etc. Recentemente colocamos aí também um limite para o uso de IA, né? Isso aconteceu na última semana, nos processos de eleição. Quer dizer, a gente vem tentando trazer alguma ferramenta, algum respiro. Então, eu acho que isso demonstra que nós temos uma vocação, talvez dada a forma pela qual houve uma enorme virulência do uso dessas ferramentas aqui no nosso processo democrático, talvez por isso, mas fundamentalmente porque nós temos pesquisadoras e pesquisadores muito capacitados e muito atentos às formas de abusividade e descrentes também de modelos ultraliberais de legislação, que sabemos que não funciona muito bem, né? Não funciona muito bem. Então, vem propondo mecanismos extremamente sofisticados. Então, acho que a gente tem um enorme potencial de contribuição. Nós temos um enorme potencial de levar, né, de exportar esses modelos que não são repressão digital, que não são formas de, como a gente pode dizer, de autoritarismo no que diz respeito à limitação da ação dessas big techs, mas é uma regulação que garante
a autonomia do indivíduo e que garante a preservação de direitos fundamentais. E isso é muito interessante, que nós estamos propondo. Agora, repito, o cenário internacional não é favorável a isso, e o cenário internacional, na verdade, é bastante demolidor dessas perspectivas. Então, eu vejo ainda que eu veja com entusiasmo o papel brasileiro, eu vejo que as possibilidades de exportação de modelos exitosos de governança da IA e da internet podem encontrar uma enorme resistência no mundo onde a multipolaridade está ruindo, né? Perdão, o multilateralismo está ruindo, é muito multi, né? Multissetorialismo, multilateralidade, multi tudo, né? Mas onde a gente observa que a multilateralidade tem entrado em risco e está em risco. E então eu acho que é bastante, a gente precisa de bastante cuidado, inclusive nas proposições que a gente pode fazer, afetando diretamente, né, as lógicas imperiais aqui sobre a nossa região. Enfim, é assim que eu responderia esse ponto. Muito interessante, né? Eu gostei dessa sua visão sobre como o Brasil trabalha esse modelo de governança internamente. E lembrando que isso é um reflexo, né? Aí vou trazer um pouco do meu ponto de vista, um pouco o reflexo do que o Brasil, né, sofreu com a exposição das revelações do Snowden em 2013, né? A posição do Brasil também nesse aspecto de regular, né, a internet, as tecnologias digitais, vem com a denúncia da espionagem que estava sendo, né, feita sobre a presidência, a Petrobras, etc. Então veio uma reação, mas essa reação não vem nesse sentido autoritário da regulação, né, e a força da sociedade civil, né, brasileira e da academia em propor, né, esses modelos daí nessas discussões mais individuais sobre a plataforma, o ECA digital, né, que foi algo até que eu discuti na entrevista com a Jaqueline, que foi um marco bem, bem importante assim, né, na proteção dos direitos das crianças e dos jovens, né? Então é um modelo bem importante, né, nesse mundo que está tendendo ao autoritarismo. E aí, né, onde eu quero trazer a próxima pergunta para você. Como que o Brasil pode contribuir para o avanço dessa agenda, né, da governança digital, considerando os rumos que a gente está seguindo em termos de política doméstica e política internacional? Eu sei que não tem muito bem como responder essa pergunta, mas como você tem vislumbrado esse movimento? Olha, eu acho que é isso que eu falei há pouco, né? Reproduzo aqui trazendo um pouco mais de objetividade. Eu acho que nós temos hoje uma participação. Bom, nós temos uma relevância enorme na América Latina, na América do Sul. Nós temos uma participação sempre ativa e a atual presidência, né, o atual governo, ele é um governo que, em todos os fóruns em que participa, faz uma defesa aberta da multilateralidade, né, do multilateralismo. Ele faz uma defesa aberta e, inclusive, incentiva bastante o multilateralismo. É também um governo com uma grande capacidade de diálogo intrasetorial, então consegue dialogar tanto com movimentos de base quanto com movimentos ligados ao empresariado, etc., e produzir, perdão, articulações diversas. Então, o Brasil, talvez, numa dinâmica de governo como essa, tem enorme potencial de levar adiante esses modelos de governança que a gente tem trazido para cá e demonstrar isso como inovações para o mundo. Veja, como você trouxe agora, o Estatuto da Criança e do Adolescente Digital, ela é uma ferramenta inédita globalmente, assim. Então a gente tem aqui todo um aparato que pode servir para outros países. E através, né, da cooperação, através de uma expansão do diálogo, nós temos grande possibilidade de atuação junto aos fóruns na qual nós temos grande prestígio, junto à ONU, junto a outras organizações. Mas aqui é bastante difícil que a gente consiga levar isso adiante, porque a gente pode estar levando adiante isso unilateralmente. O grande parceiro brasileiro, né, no que diz respeito a sempre a construção da multilateralidade, tem constantemente hoje apelado para uma lógica de ação, não digo unilateral, mas de ação contrária à ordem baseada em regras. Ontem mesmo vi um vídeo da Ursula von der Leyen
mencionando assim, olha, não conseguiremos sustentar essa ordem baseada em regras sozinho. Então nós temos que tomar as nossas medidas para esse mundo estranho que está surgindo. E não à toa a gente observa Macron anunciando o aumento de gastos militares, o diálogo junto com Mercer, discutindo políticas para agir no Oriente Médio, retomando, né, esse ímpeto colonial europeu. A gente nota que, dentro desse contexto, os Estados Unidos, com uma postura extremamente agressiva em âmbito global, a gente nota a China também com um relativo distanciamento, ainda que há um tempo atrás tenha feito uma defesa da ordem baseada em regras, tenha feito uma defesa do multilateralismo, hoje já se encontra um pouco escanteada. A gente vê o armamentismo crescendo no Japão, na Austrália, na região do Sudeste Asiático. Então a gente começa a ficar um pouco alarmado com as possibilidades de se produzir formas de governança no mundo que está rejeitando isso. Ainda que nós tenhamos figuras como o primeiro-ministro canadense, a gente tenha figuras como Lula, assim como a gente tenha outras figuras que ainda estão tentando produzir, sustentar um pouquinho a ideia do multilateralismo, é muito difícil que isso seja feito como uma iniciativa isolada. Então, eu acho que a gente está vivendo um mundo no qual o dissenso está predominando. E repito os motivos. Aquilo que nós estamos falando aqui sobre o que precisa ser governado é justamente aquilo que está ofertando poder e talvez muito remotamente uma chance dos Estados Unidos recuperarem algum brio econômico, que é justamente o predomínio sobre a IA. E eles têm tentado fazer isso de uma maneira extremamente predatória. Para usar os termos eufemistas do Stephen Walt, né, que ele chamou de uma hegemonia predatória. Aí eu fico me perguntando qual a diferença de hegemonia predatória e imperialismo. Mas talvez seja a forma de um senhor, né, branco e rico estadunidense, né, não dizer os termos nos quais ele rechaça profundamente, ligados ao marxismo. Né? Mas é justamente isso, no mundo marcado por uma potência que tem mostrado a sua face imperialista e outras potências que também têm agido mais ou menos na mesma linha, pensar em governança, principalmente para um país como o Brasil, que tem um enorme prestígio, mas tem limitações na sua ação política internacional, se torna algo bastante difícil de ser elaborado, de ser promovido, né? Então, acho que a gente tem que levar isso em consideração. Será que o cenário agora é de favorecer uma governança interna, criar mecanismos internos, e isso per se bastar por enquanto, ainda que tenha inúmeras deficiências? Ou será que é o momento da gente tentar galgar mais apoio em âmbito internacional? Talvez com outras organizações, talvez não diretamente entre estados, talvez tentando criar outras formas aí de conexões cooperativas, né? Eu não sei, mas isso pode parecer uma estratégia bastante, não digo arriscada, mas com pouca efetividade num mundo como esse, né? Eu acho que o tempo agora é da gente discutir também soberania digital. Mas daí entra uma discussão que é relevante. A soberania digital não apenas como soberania westfaliana, por assim dizer. Não é uma soberania em termos de fechamento, de isolamento, e de erguer muralhas, contrário ao que Tarcísio e outros governadores fazem, né? Nomeando seus aparatos digitais e de tecnologia enquanto muralha digital, muralha paulista, muralha BH e etc. Mas talvez não seja o caso de erguer muralhas. Talvez seja pensar numa soberania digital de âmbito popular, que ao mesmo tempo leva em consideração a produção de independência em múltiplos campos subnacionais, no uso de ferramentas, na criação de alternativas tecnológicas para sistemas tradicionalmente hegemônicos, tecnologicamente falando, na proposição de alternativas que de fato tragam um novo horizonte tecnológico e novos horizontes de ação. Isso tem sido feito pelo MTST, isso tem sido feito por outros organismos, né? Pelo MST e também outros coletivos, mas não só isso, na qual a gente consiga perceber que a autonomia tecnológica, ou a busca por alternativas tecnológicas pode se dar também através de cooperações que se dão no âmbito do sul global ou com outras potências periféricas, outros grupos
periféricos, né? Então, talvez ali seja um caminho da gente redesenhar nossa estratégia. Ela talvez não deva ser no segmento das grandes potências em disputa, mas talvez buscando um pragmatismo na qual a gente extrai algum valor desse não alinhamento e constrói talvez alternativas junto a outras potências que têm protagonismo tecnológico relevante, como a própria Índia, que tem buscado um certo pragmatismo e tem, em grande medida, operado tecnologias de grande relevância e interesse para nós, né? E, enfim, na própria América do Sul, e incentivando iniciativas populares. Pensar soberania digital num mundo complexo como esse é pensar a alternativa, não é pensar a reprodução de práticas hegemônicas, né? Então é onde eu iria. Sei que um pouco abstrato ainda que eu tenha prometido objetividade, mas eu sou assim pragmático e estranho mesmo. Às vezes eu prometo uma coisa e entrego outra. Mas não achei nada abstrato. Eu concordo muito, né, dessas alternativas vir de baixo para cima e pensar a partir das realidades locais, né? Eu acho que esse deve ser o verdadeiro sentido da soberania e que não deixa de lado o arranjo do multissetorialismo, né, que é tão necessário para pensar essas tecnologias já que são de uso, né, de todo mundo. Então, nada mais justo do que todo mundo poder fazer parte das decisões, né, sobre o uso dessas tecnologias. E isso vai na contramão, né, da soberania westphaliana, né, como você falou. E eu queria encerrar com uma pergunta desafio, já que a gente está, né, nessa proposta de alternativas, de pensar outras formas de soberania que não a soberania westphaliana. Como você vê a ONU nos próximos anos? Né? Pensando as questões por trás desse tema, que é a governança das tecnologias digitais, que daqui para frente, né, vai ser tão central às relações internacionais. Existe possibilidade de reforma da ONU que venha por essa demanda né, da governança das tecnologias? Como você vê o futuro da organização? Olha, é uma pergunta arriscadíssima, né? Assim como o próprio futuro da ONU é arriscadíssimo. A gente tem visto incessantemente, né, a sobreposição do Conselho de Segurança pelas próprias potências que o criaram e que a estruturam. Ah, a- eu acho que a gente vai. O cenário que eu consigo enxergar aqui é um cenário de uma disputa estratégica em construção que não se resolve agora. Ela vai levar longas décadas. Ainda que nós vejamos que o conflito no Oriente Médio, em específico no Irã, veja um certo arrefecimento, veja uma certa redução das tensões, a disputa no limite é por aquele que vai assumir o protagonismo e a liderança do sistema. Então, isso a gente observa que ainda está em jogo. Nesse aspecto, a gente tem que discutir alguns elementos. Cada vez mais, a gente observa aquela tônica trazida pelos sujeitos que faziam uma apropriação dos argumentos gramscianos, de que boa parte das organizações internacionais se estruturaram para servir e estruturar uma ordem global favorável às grandes potências. E então, enquanto houve uma potência com a capacidade militar e com uma capacidade inovativa econômica sustentando o sistema, essas organizações também acabavam respondendo a esses interesses de manutenção da ordem. Se a ordem está aparentemente mudando, se a gente está passando por uma crise dessa ordem, será que essas instituições vão continuar respondendo aos desígnios que são da potência em crise? Esses desígnios são manifestos como? Na própria estrutura dessas organizações, no próprio modelo, nas próprias proposições dessas organizações. Então, eu acho que agora urge uma necessidade de reforma. Essa reforma ela tem que vir levando em consideração a divisão de poder que tem se estruturado em âmbito global. A gente não pode negar nunca a ideia de uma divisão de poder como um elemento que informa a estrutura das organizações. A gente não pode abstrair isso. Então, ela tem que responder isso. E quando a gente fala em poder, a gente está falando ao mesmo tempo em poder econômico, poder militar e outras formas de influência.
Hoje, os BRICS representam uma parcela extremamente significativa da economia global. Tem que ter uma participação mais ativa. Quando a gente fala em reforma, não é só a inclusão dessas potências nesses países no Conselho de Segurança, mas é necessário que haja uma reformulação também em termos das formas de participação, das dinâmicas de assembleia, da ideia de haver vetos, da estrutura de vetos. E tudo isso é absolutamente relevante para o agora. Assim como a constituição, talvez permanente, de representações mais amplas da sociedade civil, principalmente aqueles setores ligados à produção de tecnologia, de tecnologias mais nocivas. Então, a gente está falando aí de uma representação mais ativa de empresas privadas e mais ativas de organizações da sociedade civil. Elas já estão presentes em vários outros foros, mas como equacionar mais a participação desses agentes? Como trazer uma maior equidade? Eu sei que a gente busca uma reforma que talvez possa ser para amanhã, que talvez possa ser do dia para a noite, através de uma reforma estatutária. Mas eu acho que as respostas a essa reforma e essa alteração, seja da ONU, seja de outras organizações, ela venha também com um certo apaziguamento dessa disputa hegemônica. É preciso entender como a nova ordem está se estruturando, como uma nova organização do repartição de poder está se estruturando, para que a gente possa entender como é possível remodelar as organizações a partir de então. Porque cada vez se torna mais claro que, ainda que sejam organismos multilaterais, elas mantêm na sua estrutura uma reprodução das dinâmicas de poder em âmbito global. E talvez seja necessário que elas se mantenham assim para que elas consigam ter alguma efetividade. A ONU teve grande efetividade, o Conselho de Segurança teve enorme efetividade ao longo de várias décadas. Mas a partir do momento em que a ordem internacional está ruindo porque o hegemona está perdendo a sua relevância e protagonismo, é natural que o próprio sistema da ONU entre em relativo colapso, como a gente está observando. Então, isso é um processo que vai se alongar. Eu vejo a necessidade de uma reforma, não tenho uma proposta de como essa reforma deve ser, entendo que ela deva ser mais abarcadora, assim, entendo simplesmente que ela deve ser mais abarcadora das relações de poder que estão se reestruturando no sistema internacional. Agora, como isso vai se dar, em quais bases isso vai se dar, ainda é muito difícil. Repito, a gente está vendo um momento inicial. A gente sabe que um longo ciclo de transição existe. Sou um leitor do Arrighi, sou um leitor da Susan Strange, e entendo que, e do próprio Polanyi, e entendo que esses ciclos de transição eles demoram muito tempo, mas eles vêm inicialmente com alguns sinais, sejam as disputas militares e seja a própria reformulação das bases de acumulação do capital. A gente viu agora com o capitalismo de vigilância e as novas tecnologias já uma reformulação disso em novos patamares, da acumulação em novos patamares, em novas formas e novas dinâmicas. Agora, os Estados Unidos não estão conseguindo responder plenamente a isso. A China tem trazido alternativas. A gente está verificando que esse processo vai durar ainda um bom tempo. Então, talvez a gente veja que uma reforma de fato efetiva, ela tenha que começar a ser discutida, mas ela talvez só seja plenamente efetiva ao longo do momento em que a gente veja algum apaziguamento dessa disputa internacional. Não sei se eu fui muito confuso, mas eu acho que na minha Não, cabeça faz sentido. fez bastante sentido e deu muito para a gente pensar na elaboração dos futuros possíveis, né? A dificuldade de vislumbrar futuros agora, com tudo que está acontecendo, mas a importância também desse exercício, até para a gente conseguir, né, tentar moldar esse futuro de uma forma mais desejável. Eu acho que foi bastante por esse caminho. Eu queria agradecer muito ao CIDS pela sua disponibilidade em conversar com a gente, esclarecer dúvidas e pela oportunidade de gravar e disponibilizar, né, essa conversa ao público. Não sei se você quer dar um recado final. Olha, é isso, eu agradeço, acho que essa iniciativa de vocês ela é fundamental. Acho que produz registros interessantes, né? Daqui a alguns anos a gente vai voltar a essa entrevista e ver enfim, não o que está certo e o que está errado, porque eu não me pretendo acertar em nada, né? São ilações aqui da minha leitura de contemporânea, mas eu acho que é legal a gente
sempre retornar isso. Eu acho que ouvir os pares é uma iniciativa muito nobre. Colocar isso ao público é uma iniciativa muito nobre, então eu parabenizo vocês e agradeço aqueles que chegaram até aqui, né, e acompanharam aqui o nosso papo. E me coloco sempre à disposição de todo mundo que quiser dialogar aí, sobre esses temas, né? É isso, gente. Perfeito. Muito obrigada, Alcides. Até a próxima. Ótimo. Tchau, tchau.